Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, cumprimento aí a nossa companheira de guerra, Neia, né? E assim os velhos companheiros conselheiros e conselheiras, e também os adolescentes que estou vendo aqui presentes também, fazendo força nessa plenária. A minha fala vai ser tentar ser bem objetivo, aproveitando que nós temos uma mesa que eu poderia dizer que é uma mesa que pode fazer diferença realmente se o foco de fato for realmente voltado à grande violação que está hoje acontecendo na cidade de São Paulo contra a criança e adolescente. É importante nós lembrarmos que essa discussão que nós estamos tendo hoje aqui, se nós formos pensar em gestões, né, em mandatos, em prefeituras passadas, né, em gestões passadas, nós temos que lembrar que um grande avanço que nós tivemos anteriormente, quando foi falado em direitos sociais, em salários, se nós vamos dizer assim, foi ainda no governo da Marta Suplicy, né? E dali para cá houve um gelo completamente e uma paralisação na cidade de São Paulo. E dentro disso nós temos hoje um processo aqui que nós estamos discutindo sobre um projeto de lei. E que o projeto de lei, não adianta nós nos enganarmos que esse projeto de lei vai depender muito dessa casa aqui sobre o que ela quer levar para o bem ou para o mal. E aí nós precisamos ter cuidado sobre aquilo que vai ser acordado também dentro desse projeto de lei. Porque nós não podemos negociar e fazer acordo contra as violações de direito de criança e adolescente. Esse é um grande cuidado que nós temos que tomar dentro dessa situação. E aí, uma das questões é justamente o quê? E aí, Fábio, eu vou precisar me referir um pouco a você, companheiro aí de luta histórica e dentro do movimento nacional. É a questão que você está vindo por uma pasta importantíssima, de uma responsabilidade imensa, na qual nunca teve na cidade de São Paulo. Vou dizer assim, porque a coordenadoria realmente, essa coordenação que está sendo constituída, ela terá um papel fundamental e que não pode se confundir. Os 150 milhões hoje do Fundo da Infância, isso é mínimo. Nós sabemos que isso vai triplicar, muito mais. Sabemos que vai triplicar quando começar realmente a movimentar. Temos aí Copa do Mundo, né, chegando ao Brasil. Então nós temos que observar tudo isso. E aí não confundir um orçamento, um Fundo da Infância, com orçamento criança, que é a ausência da política pública que nós temos na cidade. E aí nós precisamos tomar cuidado, companheiros conselheiros, que a confusão que se faz, que é muito bem fazer o benefício, usar o benefício de um fundo, que tem uma parte específica de ser investida, principalmente dentro de um processo até de formação do próprio Conselho Tutelar, que está capenga, está infelizmente num processo, desculpe o palavreado, da vaquinha de presépio ainda que queremos dentro do Conselho Tutelar, e não do profissional responsável competente. Não vou usar capacitado, porque essa palavra capacitado acho que todos nós somos. E aí um cuidado com a nomenclatura que foi usada hoje aqui, eu acho que com todo respeito, acho que dentro da discussão que nós fazemos historicamente no movimento, é o cuidado de não colocar o Conselho Tutelar como mais um instrumental, como um manual de geladeira, como um manual de fogão. Ele é um profissional. Ele é um profissional. Aliás, ele é um ser humano diferenciado, inclusive. Um ser humano que tem uma missão fundamental nessa cidade, que é contra a violação de direito. E aí, para finalizar, a questão da comissão de ética. Não adianta a gente dizer que não devemos discutir, porque se não discutir, quantas vezes eu fui tirado, expulso de salas, tentaram pelo menos, né? Tentaram, mas quantas vezes, por conta de discutir e colocar de fato aquilo que era a essência do órgão Conselho Tutelar, que nós conhecemos que estamos na base. Não adianta permitir que venha delegados, permitir que venha outros juristas, são bem-vindos todos. O Ministério Público, com a grande parceria da doutora Luciana, que tem um diferencial lá dentro, tem um diferencial, né? Acho que nós temos que trazer realmente esses diferenciais para nós podermos realmente construir, de fato, uma discussão que seja plausível realmente para o melhor encaminhamento e a melhor proteção dessa infância aqui na cidade. E aí, por fim, Fábio, ainda é a questão de que essa coordenadoria terá um grande desafio de fazer aquilo que infelizmente até hoje o CMDCA não deu conta,
que é justamente o quê? Apesar de ter diversas secretarias de governo dentro do próprio conselho, que deveria fazer o seu papel de gestão, de inter-relação com os conselhos, nunca o fizeram. Nunca o fizeram. E aí não é culpa da sociedade civil, não é culpa muito menos, às vezes, até de pessoas que vêm de casa, que às vezes vêm sem saber. E eu estou gostando que eu percebi o movimento do Haddad em relação de critérios para vir para esse conselho. E aí nós precisamos, inclusive, discutir que critério é esse que está vindo, com que compromisso também para fortalecer o órgão Conselho de Direito e não confundir, porque essa coordenadoria seria muito importante, anterior dela acontecer, a discussão de saber qual é o pensamento deste conselho que delibera sobre a política maior dessa cidade. Obrigado.